O NUPEP apresenta... O NUPEP apresenta... Olá, amigos das artes marciais. E você, telespectador, está começando agora a Hora do Mestre, programa dirigido pelo professor Jorge Melquiades, que trará entrevistas de grandes mestres das artes marciais. E já abrindo o programa, em grande estilo, hoje, direto dos estúdios do NUPEP, temos a honra de receber um verdadeiro campeão das artes marciais, Shihan José Koei Nagata. Faixa preta e 6º grau de karatê, seja muito bem-vindo. E claro, que para que tudo isso aconteça com qualidade e precisão, contamos com uma equipe maravilhosa, uma equipe de primeira. Na assistência de direção, Sandra Yumi Yoshiro. Na parte técnica, Miriam Megumi Seiji. E a colaboração inestimável do nosso querido Lúcio Secchi, cinegrafista e verdadeiro pau para toda a obra. E também presente em nosso bate-papo especial no dia de hoje, temos o mestre, meu amigo, Wellington Figueiredo, da Capoeira Mística. E também contamos com você, Celso Berci,
conhecido no meio da capoeira como Mestre Bujão, formado a primeira turma de capoeiristas do Mestre Suassuna, da Cordão de Ouro. E também mestre de capoeira mística, formado pelo Mestre Jorge Melquiades. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de deixar meu depoimento sobre a seriedade e dedicação do Shihan Nagata às artes marciais. Eu conheço o Shihan desde 1986, quando servimos juntos o tiro de guerra, mas agora revelei nossa idade, né, Shihan? Nossa, mas tudo bem, vamos lá, né? Já desde essa época, Shihan vem se aperfeiçoando e treinando com afinco o karatê. E ao longo dos anos, abriu espaço também para outras artes marciais, promovendo cursos, campeonatos e palestras. E foi inclusive em sua academia, Shihan, acho que você se lembra, quando eu me formei professor de capoeira, foi o primeiro local que dei aula. E eu agradeço muito. interessante. Entre os campeonatos que Shihan levou na Academia de Nagata, ele prestou uma singela homenagem ao nosso mestre Jorge Melquiades, quando chamava ao centro do ringue para entrevista e entrega de premiações. Agora sim, chegou a hora. Vamos dar início à nossa entrevista de hoje, com um verdadeiro mergulho na trajetória desse campeão de karatê. Bom, a primeira questão que me vem à cabeça é: qual é a sua formação profissional, Jean? Olha, eu sou formado em Educação Física, primeiramente, né? Fiz faculdade na ACM de Sorocaba, me formei em 1988 e depois comecei a trilhar o caminho das artes marciais. Hoje eu sou faixa preta sexto dan de Karatê Kyokushin Kaikan, com sede no Japão, né? Entre outras artes a qual eu sou formado. Também em Kickbox, em Kobudo, Jiu-Jitsu e também Kenjutsu. Então todas as artes eu pratico, já me formei, já tenho instruções, mas o meu forte hoje é o Karatê, o Kickbox e o Kobudo. Olha, não é fácil não é para qualquer um. E qual foi a influência de seu pai na escolha pelo Karatê e nas artes marciais? O Karatê aqui em Sorocaba, ele se iniciou-se em 1978, com a vinda do mestre, o Shihan Mayuki Mizukoshi, vindo diretamente do Japão para Sorocaba para ministrar o Karatê Kyokushin. Então, ele vendo a demonstração do mestre Mayuki Mizukoshi, se interessou pelo Karatê. E o Karatê, por ser uma arte tradicional japonesa, tem os costumes. Então, nós, como da colônia japonesa, se interessaram em aprender e levar adiante a cultura, né, dos nossos povos anteriores. Então, o meu pai, nessa demonstração, ele verificou que o Karatê Kyokushin era muito forte. Então, ele quis aprender. Então, isso foi uma das primeiras iniciativas em que ele teve em aprender o Karatê Kyokushin e, mais tarde, ele se formar e depois formar a Academia Nagata, a qual se constitui até hoje. Nos fale sobre o Karatê Kyokushin. Disse que é o estilo da verdade. Por que esse termo estilo da verdade? O Karatê Kyokushin ele foi criado pelo mestre Oyama, o Sosai Matsutsu Oyama, no Japão, onde ele treinou os karatê tradicionais, mas ele estava descontente com o nível ou com a aplicação dos golpes de contato em relação às lutas. Porque nessa fase o karatê ele não tinha contato. Então o mestre Masato Oyama ele ficou um pouco intrigado com o valor do karatê. Ele quis resgatar o karatê mais forte. Então ele se isolou-se na montanha, né, por 2 anos e treinou o karatê ao qual ele aprendeu, né? Nesta reformulação, nesse treinamento sozinho, ele acabou adquirindo uma força excepcional, onde ele treinava praticamente o dia todo, né? Ele se alimentava, descansava, e com isso ele começou a desenvolver-se cada vez mais. Então o Kyokushin quer dizer que é um desafio
a si próprio para provar que a sua capacidade e a sua limitação não tem fim. Então, a busca da verdade é uma busca, primeiramente, com você mesmo, né? Você tem que buscar aquilo que realmente é forte e aquilo que realmente você alega com todas as suas convicções que seja realmente um karatê forte. Então, o Karatê Kyokushin, ele mudou a sua visão por ser um estilo de contato. Então, as lutas são de contato. Então, você primeiramente precisa ter a técnica em si, a preparação física, que é exigente, pois os golpes são reais. E esses golpes sendo reais, pode ocorrer o contato e o nocaute. Então, por isso que o Karatê Kyokushin ele é reconhecido mundialmente por ser um karatê forte, tá? Por esta visão do mestre Oyama em relação à parte de combate. Então, hoje o Karatê Kyokushin ele é respeitado porque o seu contato, a sua luta, ele é muito forte. Então, é uma luta real. Muito bom. O que a gente percebe é que se trata de um resultado de um aperfeiçoamento da técnica, né, Sim. mestre? Não só a técnica, mas também com o pensamento. Ótimo. O mestre Oyama ele teve muita influência do Musashi, Miyamoto Musashi, que foi o maior samurai do Japão, né? Que o Miyamoto Musashi desenvolveu também um estilo próprio de combate de espada, onde ele mesmo também se isolou e se desenvolveu. E com isso, o mestre Oyama também vendo o mais famoso espadachim do Japão, Miyamoto Musashi, também seguiu o seu caminho. Então ele se isolou na montanha e treinou o karatê com afinco, né? Provando as suas limitações, tanto físico, como tanto em parte assim, de atmosfera, porque ele treinava no inverno, no gelo, na água gelada, nos rios, não tinha conforto em descansar. Então, tudo isso fez com que ele acabasse se desenvolvendo e se tornasse forte. E assim também com o mestre Miyamoto Musashi, ele também teve desafios, né? O Musashi também ele foi desafiado por vários outros mestres de espada. E ele acabou ganhando contra vários mestres de outros estilos. E isso tornou-se forte. Por isso que ele é reconhecido mundialmente como o melhor samurai do Japão. E ainda aí o mestre vendo também com o karatê, para desenvolver e para começar a melhorar o seu karatê, ele também desafiava outros estilos. Entendeu? Então o mestre Oyama também ele é invencível por desafiar os outros estilos, os outros karatecas. E com isso a fama dele foi crescendo e o Kyokushin tornou-se o que é hoje mundialmente. E na história do Musashi, consta que ele lutou contra 100 samurais do clã Yoshioka. E foi daí que veio a ideia do Karatê Kyokushin das 100 lutas? Essa parte das 100 lutas tem muito relacionado com o Musashi, mas também tem outras particularidades também, né? No meu conhecimento, teve um faixa preta também de judô que fazia também essa parte de 100 lutas, né? Mas o mestre Oyama quis colocar esse desafio pessoal. Primeiramente, ele fez esse desafio, superar as 100 lutas. Porém, ele fez 300 lutas. Ele fez 3 dias seguidos de 100 lutas. Ele só parou porque não tinha mais alunos para competir com ele. Ele já bateu em todo mundo, né? Mas ele então colocou-se a si próprio o teste das 100 lutas, vendo que seria possível. Se realmente ele conseguiu, os discípulos deles deveriam também conseguir. Então foi isso a razão que ele colocou esse teste de 100 lutas, que não é para qualquer um, né? São atletas devidamente escolhidos para se testar. E também não é todos que conseguiram passar por esse teste de 100 lutas. Muitos não conseguiram realizar
e acabaram por não fazer. O Francisco Filho, aqui do brasileiro, ele passou por esse teste, né? Sim, Francisco Filho passou por esse teste e também o Ademir da Costa. Ademir da Costa. Isso, o Ademir da Costa também foi o primeiro brasileiro a fazer a teste das 100 lutas e depois o Francisco Filho, né? Na verdade, o Japão queria ver a técnica do Francisco Filho porque eles estavam preocupados com o nível técnico dele para disputar o Mundial, né? Porque até então não teve nenhum estrangeiro que ganhou o Mundial do Kyokushin. Então esse teste das 100 lutas foi muito mais para observar como ele luta e para o pessoal pegar as técnicas deles e tentar neutralizar para que ele não seja o campeão mundial. Então foi uma coisa meio arriscada, mas ao mesmo tempo foi muito observador por parte dos mestres antigos, porque o Francisco Filho é muito forte e eles não queriam perder a hegemonia mundial. Então esses caras ficaram de olho lá nas técnicas, copiando e tentando neutralizar, né? Entendi. E por isso que no Pop Mundial que o Francisco Filho lutou, no primeiro Mundial, ele ficou em terceiro lugar, entendeu? Aí no próximo Mundial, que ele acabou sendo campeão mundial, né? Mas daí ele também se superou e desenvolveu outras técnicas. Então as técnicas que ele já tinha feito nos testes das 100 lutas, o pessoal já copiou. Então ele teve que se desenvolver outras técnicas para ele poder se superar e ser o campeão mundial. Agora, Shihan, eu me lembro que acompanhei você em alguns campeonatos de Karatê Kyokushin, cheguei até a filmar. E eu me lembro, por estar perto, tinha dois karatecas lutando e um falando pro outro, cai, cai, e dando os golpes, e o outro falando, não, você que vai cair primeiro. Tá? Depois, no final, se cumprimentaram, tudo coisa da filosofia do karatê, né? No final da luta, tudo acabou ali, né? Mas, e me diga uma coisa, você, na hora do aperto lá, que o cara não cai, e você tem alguma técnica preferida? Olha, a minha técnica é, como eu sou peso leve, eu vou muito pela velocidade. Mas tem uma certa hora que o adversário já assimilou as suas técnicas. Aí é coração mesmo, o espírito, e vamos para cima. Quem tiver melhores condições vai vencer a luta, mas a gente tenta de melhor forma, uma preparação física, técnica e mental que a gente tem, superar todos os limites. Porém, chega uma hora que, como é contato físico, o seu corpo já não consegue responder, por causa de lesões, mas aí vem a questão psicológica. Quem tiver mais um trabalho psicológico, de ter a superação, de ter a garra, de ter o afinco, consegue, pelo menos, tentar impressionar os juízes, né, para que dê a vitória para você. Mas eu vou dizer que não é fácil. Já teve campeonatos que eu acabei muito desgastante, né? Às vezes por estratégia você usa uma tática no primeiro round, porque você é um peso leve e precisa lutar com um pessoal mais pesado, então acaba que você gasta mais energia nesse primeiro round, né? E como teve empate, né? Aí teve uma prorrogação, aí você vai tentar realmente conseguir superar, mas daí o seu corpo já não está respondendo mais, pelo fato de eu ser menor peso, eu estar com categoria de peso maior. Então quer dizer que no Karatê Kyokushin não tem distinção de peso? Hoje tem várias divisões de peso, mas antigamente era um peso absoluto. Era absoluto. Né? Não importa quem era maior, menor, se era gordo, se era magro, não importa. Era sistema de chaves e vencesse quem tinha maior técnica e melhor preparo físico, né? Então, a gente tinha que elaborar as técnicas e estratégias de combate. Porque se você empatasse 3 vezes um atleta na mesma luta, a quarta decisão seria por peso. Então, quem seria mais leve venceria.
Então eu teria que aguentar 3 rounds Mas para depois ganhar na balança. Então a exigência para um atleta de menor porte é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Você vai ter que treinar o dobro das técnicas, o dobro de resistência, porque você leva a pancada, você tem que retribuir também, então acaba que desgastando muito o seu físico. E às vezes também, como é sistema de chave, você passa da primeira chave. Aí tem um outro adversário. Então é uma outra luta, outra preparação física, outra preparação psicológica para você poder ser campeão do torneio. agora eu me lembro também que nos campeonatos entre artes marciais, o Karate Kyokushin surpreendia com o tal do low kick. Low kick, né? Eu lembro até que a torcida do pessoal do Karate fala low kick, low kick, low kick. Low kick, acho que em inglês é chute, acho que baixo, né? E realmente nesse chute chega a amortecer, porque muita gente ganhou uma luta, até aquele Marcos Ruas no Ultimate, Sim, né? Ganhou uma luta, um cara bem maior que ele, só no chute na coxa, né? Isso também é uma marca registrada do Kyokushin? É um dos golpes que na época, quando o Kyokushin foi inicialmente, né, esse low kick não era muito conhecido. Então o Kyokushin começou a aplicá-lo em luta e esse chute realmente ele machuca muito a coxa. E se você não tiver uma preparação muito boa, acaba sendo nocauteado, né? Mas depois dessa fase também, o Kyokushin também desenvolveu outros golpes também. Então, cada golpe teve uma fase no Kyokushin, né? Lógico que o low kicks, né, que é o chute baixo, ele é uma das armas do Karate Kyokushin. Porém, foram desenvolvidas outras técnicas também, assim como o Kakato Toshi, que foi muito usado pelo Andy Hug, né? Falecido Andy Hug, que era um lutador excepcional. E assim também como hoje usa o Kaitendo Geri, que é um chute com rolamento, que foi desenvolvido pelo Midori Kenji. Então, cada um desenvolveu uma particularidade dentro do Kyokushin, assim como o Mawashi Kubigiri, que é o chute que a gente fala o Brazilian Kick, e também foi muito aplicado pelo mestre Ademir da Costa. Então, às vezes o atleta ele desenvolvia uma técnica diferente e aplicava. E isso acabou com que a técnica fosse desenvolvendo. Então, hoje o arsenal do Kyokushin tem vários, né, dependente muito do atleta. E essas técnicas foram se desenvolvendo e esse próprio low kicks foi muito eficaz, assim como outros golpes também. Ele bate com a canela, né? O certo é com a canela. Né? Inclusive, hoje tem um campeonato de low kicks. Né? Você põe um atleta frente a frente, um chuta, outro recebe. Um chuta, outro recebe. Então, aí quem realmente permanecer em pé é o que ganhou o desafio. Eu lembro bem que bate com a canela, porque lembra do Rodrigo, acho que era kickboxer, o Muay Thai, ele falava que você tinha canela de ferro. Eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores, observar o seguinte: gente, para fazer um mestre não é fácil. Você que pratica o karatê, você que está pensando em entrar nessas artes marciais, perceba, mirem-se no exemplo de um grande mestre, que não é só a prática, mas também o conhecimento da história do karatê. Muito interessante. Nos treinos do karatê é feito um juramento que fala sobre retidão, honra, lealdade. Podem falar sobre esse juramento? Esses são os princípios que deveriam ter em todas as artes marciais. Porém, esses são 7 lemas do Karate Kyokushin, né, que foram criados pelo mestre Oyama, e que dá todo o suporte de como você deve ser dentro da academia, como fora dela também, buscando um objetivo para a sua vida neste treinamento, onde a gente fala que é Budo, que é o caminho marcial através das artes marciais.
Então o karatê também tem um caminho. E esse caminho, ele não é para qualquer um. Então esses princípios, eles te dão um norteamento daquilo que realmente você deveria fazer. Porém, não é todo mundo que hoje segue esses princípios, né? Hoje o mundo está muito mudado e as pessoas têm uma visão diferente, usam os 7 juramentos, mas na prática é um pouco diferente. Uma coisa também que chama atenção no Karate Kyokushin é que o fundador, o mestre Oyama, chegou a lutar contra touros e, segundo comentários, que lutar até contra urso e leão, ursos e leões, né? Mas não foi permitido, é isso? Daí foi na década de 40, né? Quando o mestre Oyama criou o Kyokushin, a força dele era muito intensa. Então ele chegou a desafiar vários professores de karatê, de outras artes marciais, e chegou uma época que não tinha mais quem desafiar. Aí, por uma questão de marketing, né, aí ele resolveu desafiar um touro, né, com as mãos nuas, né. Mas, primeiramente, ele fez uns testes também, começou a treinar firme e vendo pontos vitais no touro, onde ele podia bater e machucar. Então não foi assim um simples a esmo. Teve toda uma preparação, né? Ele começou a estudar também, né? Porque os animais também eles têm todos os meridianos igual o ser vivo, né? Então tem esses pontos de acupuntura também, que tanto serve para o corpo humano e também nos animais também. Então ele começou a estudar onde bater certo, de que forma o ângulo certo e de que parte do corpo ele poderia usar para neutralizar, no caso, o touro, né? Então, por marketing, né, e por ele conhecer esses conhecimentos, ele fez esse desafio, né? Em toda a sua vida, ele lutou com 48 touros, né? Ele venceu 48 touros. Ele conseguia também arrancar o chifre do touro e aplicar um golpe de chutô, onde conseguia arrancar o chifre do touro. Depois rolava o churrasco? Não? Naquela época eu não sei, né? Mas não tinha. Não tinha, já falou. E ele tinha um soco muito forte, né? Ele chegava a bater no fronte, na testa do touro e acabava conseguindo nocautear o touro. Então a força do mestre que ele tinha no seu soco, né? E no local certo ele conseguia ter êxito dessa forma. Então por isso o desafio contra o touro, né? Eu acho que não teve mais ninguém que teve essa capacidade de lutar com o touro, mas ele foi eficiente e mostrou que o karatê que ele criou também era super eficiente contra, em termos, outros animais. Né? Shehan, nesse sentido, você poderia falar um pouco sobre a técnica de quebramento? A técnica de quebramento consiste, primeiramente, em você treinar a técnica em si, né? Você tem que calejar a parte do seu corpo, né? Realmente, né? Se você vai quebrar com a faca na mão, você tem que estar calejado com a faca na mão, batendo em coisas duras, né? Até você sentir que a musculatura sua está firme, né? E depois você fazer a aplicação realmente, na aplicação de quebramento de telhas, logicamente com poucas unidades, e depois, mais para frente, você vai colocando mais telhas e testando outros materiais também. Então, muitas vezes não é só você colocar um monte de telhas e você aplicar. Por sorte, você poderá quebrar. Ou quebrar a mão também. Mas tem toda uma técnica, uma preparação para você ter o êxito, né? Então, quando você conhece a si mesmo,
conhece a técnica e conhece o material que você vai quebrar, aí você tem 100% de êxito. Interessante, né? É. E desde quando existe a Associação Nagata de Artes Marciais? A Associação Nagata de Artes Marciais foi fundada em 1986. Então já tem um pouquinho de tempo aí. É muita história, né? Um pouquinho de história. Tem 44 anos que a gente está ali, né? Já passou mais de 20 mil alunos na academia, né? Nesses tempos. E estamos ali, ainda tentando ensinar artes marciais aos sorocabanos e difundindo a nossa arte marcial, assim como o legado da nossa família. E o que mudou ao longo desses 40 anos, assim, da prática, das pessoas que praticam? Olha, mudou muita coisa. Primeiramente, antigamente era uma academia. Antigamente não tinha academias assim de multi estilos. Né? Antes era só karatê. Por exemplo, eu tinha academia só de karatê. Outro professor só de capoeira. Outra academia só de kung fu. Então não se misturavam, né? E tinha uma certa rincha das artes marciais. Karatê com capoeira, karatê com kickbox, karatê com o kung fu. Então cada um tinha o seu quadrado. Ninguém... Às vezes quando se encontrava, às vezes, na rua assim, era meio estranho, né? Às vezes dava uma confusãozinha. Entendeu? Mas era todo mundo, cada um no seu estilo. Não tinha essa coisa de juntar várias outras artes marciais, né? Eu fui o primeiro aqui na cidade de Sorocaba a abrir um espaço e colocar outra arte marcial. Na época foi o Full Contact, né? Então na época a gente tinha o karatê, tinha musculação e tinha um espaço também onde tinha aula de Full Contact. E nesse meio termos também a gente começou também a colocar outras artes marciais, né? Aí teve o próprio jiu-jitsu, o próprio capoeira já teve lá, o próprio kung fu. Então diversificou-se muito as artes marciais, porque a gente usava o espaço físico que a gente já tinha. Sim. Só que tinha um horário vago, então vamos ganhar dinheiro, né? Lógico, pagar a conta. então tinha um horário disponível, então vamos colocar uma arte marcial. E isso acabou despertando o interesse de outras pessoas também. E as outras pessoas começaram a colocar artes marciais em outras academias também. Então eu fui o pioneiro aqui na cidade de Sorocaba em colocar multi-artes marciais em uma única academia, né? E hoje é comum, né? E fora isso também que antigamente o treino era mais rígido, né? Antigamente a gente tinha 2 horas de treino, né? Hoje em dia, se eu fizer o máximo 1 hora, ainda tá bom, né? Mas a concepção também mudou, né? Hoje em dia, as crianças também mudaram, o próprio pensamento mudou, né? O próprio público também mudou, então teve essas mudanças gerais, né? Algumas boas, outras não tão boas assim. Mas a Academia Nagata continua ainda. Hoje só temos 2 cursos, temos só o Karatê e o Kickbox, né? Não temos outras artes marciais, porque também os professores também não se engajam. Às vezes a gente abre um espaço para um professor dar aula de outras artes, mas ele não tem a responsabilidade, às vezes, de continuidade. No começo, é lógico, você não vai conseguir ter bastante aluno, você tem que ir plantando aos poucos e conseguindo aos poucos. E muitos professores acham que não. Você vai abrir um horário lá, você vai abrir um horário e já vai ter vários alunos. Né? Não, então vai ter que ter um bom longos anos para depois ter um retorno. Entendeu? Então a gente só está hoje com o Karatê e o Kickbox porque eu realmente fico na academia, eu que dou aula, né? E levo adiante. Mas se depender de outros professores, então é melhor não ter. Eu me lembro na situação das rinchas entre academias e grupos,
uma tarde você chegou na academia e falou para mim, "Ô, Edson, achei que ia ter que lutar na Rua Braguinha, lá que eu não vou falar o nome do professor da outra academia, né? Me chamou, ô Nagata, e veio na sua direção, você já estava se preparando para a luta, e na verdade ele convidou você e o seu grupo para um campeonato que ele ia organizar, né? Mas foi interessante e engraçada a situação. Antigamente você tem que ficar esperto, porque era uma rixa de academias com academias, né? Inclusive esses campeonatos abertos que começou a ter também, né? Foi um modo de o pessoal tentar ver qual arte era melhor, entendeu? Então, lutava karatê contra kung fu, karatê contra capoeira, mas tudo tinha uma regra definida, né? Eu acho que isso aí foi os princípios do MMA. MMA, verdade. Né? Porque a gente já fazia isso, né? Só que a gente fazia por amor, né? Hoje o pessoal faz por dinheiro. Antigamente a gente fazia por amor à nossa arte, então a gente tem que defender a nossa arte. Senão a gente perdia aluno. Então essas rixas eram boas, mas ao mesmo tempo preocupante, né? Porque poderia se machucar, mas antigamente tudo se resolvia na luta, né? Hoje em dia já não resolve assim, né? Verdade. E você tem ideia de quantas faixas pretas já formou e algum que você queira destacar? Olha, faixas pretas ali, eu já formei mais, acho de 50 faixas pretas ali, entendeu? Desde 1986 até agora deve ter mais ou menos uns 50 faixas pretas, né? Porém, eu tenho outras filiais no Brasil inteiro, né? Então, nessas filiais também se formam-se faixas pretas, mas aí eu devo ter pelo menos uns 300 faixas pretas no Brasil inteiro. Então, Chirão, era interessante saber no início da sua colocação, você falou sobre a sua formação na Faculdade de Educação Física. Sim. Qual é a sua posição sobre isso? Isso é importante mesmo? Ou é mais uma exigência governamental que tem que se cumprir? Bom, tem dois aspectos aí. Se realmente o Conselho de Educação Física realmente batalhasse em função dos seus formandos, seria ótimo. Porém, às vezes, a gente sabe que o conselho, às vezes, não age de forma certa. É só por anuidade, né? Mas, para minha concepção, eu acho que a Faculdade de Educação Física, ela abriu muito a minha mente. E tanto para desenvolvimento técnico, como para desenvolvimento físico e mental. Porque ali você está fazendo movimentos corretos, exercícios corretamente. Porque antigamente a gente fazia tudo de qualquer jeito. Não saberia se está certo, se estaria errado. Então, se você pensar dessa forma, em educação física, trabalhar de forma correta, os movimentos, as técnicas, eu acho benéfico. Porém, artes marciais você não aprende em faculdade. Artes marciais você aprende em academia de artes marciais, né? Então, essa questão de você tentar impedir um professor de arte marcial não estar vinculado à educação física é um pouquinho limitante, porque você não aprende artes marciais na faculdade. Eu acho que isso é uma visão que deve ter ambos os lados, tanto a educação física como artes marciais. Assim, há uma união e uma proposta de melhoramento, tanto físico, como também as técnicas das artes marciais. Entendeu? E hoje também o pessoal usa muito a preparação física. E é muito requisitado professores de educação física para trabalhar realmente na preparação física de seus alunos, de seus atletas.
Então, eu acho que esse casamento de educação física com artes marciais é benéfico para todos. Certo. Porém, não é todo mundo que tem essa visão. Então, na minha visão particular, eu acho necessário ter esse conhecimento, tanto de anatomia, fisiologia, todos os movimentos da educação física, aliado com as técnicas das artes marciais. Nós recebemos a sua ficha técnica e lá consta que seu pai trabalhava com terapias. Você também seguiu esse caminho? Eu também segui esse caminho, né? Mas eu fui me aperfeiçoar um pouco mais. Eu fiz também acupuntura e fiz também o Ninseitai, que é a quiropraxia japonesa. Então, nessa parte também de terapias, né, eu também domino os ajustes esqueléticos no trabalho de quiropraxia, né? Assim também como a acupuntura, onde você insere agulhas nos meridianos para você também melhorar tanto alguma doença, né, cura, e também para dar mobilidade. Então, então como artista marcial, eu estou um pouco... Então, como artista marcial, eu estou bem completo, na verdade, né? Porque eu sei quebrar, mas também sei curar. Então, tudo bem. Muito bom. Evita processo também. Evita processo também. Então, a gente tem que aliar a educação física, artes marciais e as terapias. Né? Então, dessa forma, eu acho que estou no caminho correto. Ô Shihan, na década de 80, o filme Karate Kid fez muito sucesso e acho que até deu um boom no karatê na prática, né? E já hoje em dia temos a série Cobra Kai também, que já está acho que na 6ª temporada. Uhum. E me diga uma coisa, você é mais Cobra Kai ou Miyagi-Do? Depende. Depende do dia, eu sou mais Miyagi-Do, depende do dia, eu sou mais Cobra Kai, né? Porque tem dia que você tá zen, então você quer fazer aquela coisa tradicional, entendeu? Então, e tem dia que você tá mais irritado, você tá muito agitado, então você tem que ser um pouco mais de Cobra Kai, né? Mas como tem o Yin e Yang, né, que é o equilíbrio. O equilíbrio, a gente precisa ter as duas coisas. E eu acho que todo mundo na vida deve ser assim. Um pouco acima, um pouco abaixo, e depois voltando em harmonia, né? Mas em relação ao Miyagi-Do e Cobra Kai, como eu falei, depende muito do dia, depende muito da disposição que você está, entendeu? Se não aconteceu nada no dia, então depende da situação. Às vezes tem situação que você tem que ser mais político, às vezes tem situação que você tem que ser mais enérgico, ou também retroceder. Então eu acho que esse yin e yang tem que ter não só na vida, como em todo o aspecto geral. E a prática do karatê e sua filosofia, você entende que ajuda na formação de pessoas mais éticas e disciplinadas? Deveria. Como eu disse, muitas vezes o aluno está ali por algum objetivo. Né? Tem aluno que quer aprender artes marciais e ser mais comportado. Tem aluno que quer aprender a brigar mesmo e usar o karatê na rua. Então, e tem aqueles alunos também que vão treinar, vão se formar com você e uma hora e outra eles vão te virar contra você. Entendeu? Então, é difícil você prever o que vai acontecer. Porém, a gente sempre passa o caminho certo, o caminho correto, né? Porém, cada ser humano, é um ser pensante, né? E depende, às vezes, muito do que ele quer, ou às vezes acontece uma coisa na vida que pode virar, e ele pode tomar um caminho inesperado, entendeu? Então, já formei vários alunos também, alguns continuam treinando, outros já passaram para outras organizações, outros são meus inimigos hoje,
entendeu? Então, não dá para esperar da reação de cada um, entendeu? Mas, como já estou há 44 anos no mercado, eu tento passar da melhor forma possível aquilo que eu aprendi e aquilo que deveria ser as artes marciais. Tian, nessa nossa pausa agora, gostaria que você falasse para os nossos telespectadores a respeito dos seus livros que você escreveu, né? Muito importante que o pessoal sempre pergunta para nós sobre esses aspectos dos nossos entrevistados. Sim. Olha, o primeiro livro que eu escrevi foi em 2018, que é o Karatê Kyokushinkai-kan, né? Na verdade, quando eu comecei a treinar, eu sempre fui pesquisando e sempre fui anotando em uma pasta, em anexo, tudo o que eu achava interessante, né? Então, esses manuscritos que comecei desde os meus princípios, que tinha 14, 15 anos, né? Futuramente, esses manuscritos transformaram-se em folhetos, porque na época não tinha livros para você aprender do Karatê Kyokushin. Tinha alguns livros, mas não específico do Kyokushin. Então eu comecei a fazer manuscritos, onde eu passava para os meus alunos algumas técnicas, algumas posições, né? Tudo de forma para eles lerem e decorarem, porque não tinha muito acesso a isso, né? E nesses manuscritos foram crescendo, foram aumentando, até que em 2018 eu resolvi editar um livro, né? E conversei com algumas editoras também, e realmente fui à frente, e eu fiz esse livro, né, em 2018. Porém, esse trabalho sempre vai crescendo, e acabei também desenvolvendo outros livros também. E esse primeiro livro do Karatê Kyokushin, hoje se transformou-se num livro maior, onde tem 500 páginas, que eu intitulo como a Enciclopédia do Karatê Kyokushinkai-kan. Então tem as minhas experiências, tem técnicas novas, tem abordagens novas, então tudo isso para passar para o leitor ou para o meu aluno, né, toda a parte técnica. Então esse livro, a Enciclopédia do Karatê Kyokushinkai-kan, ele foi feito em 2023, então ele é o mais atual. Posteriormente também eu desenvolvi o trabalho do Kickbox Kyokushinkai-kan, onde também elaborei um livro, né, de todas as técnicas, e também tem um livro de arbitragem de Karatê, onde tem a parte de kata e a parte de kumite no Kyokushinkai-kan. Então são esses 4 livros atuais físicos que eu tenho, fora o e-book que eu tenho também, né? São mais 4 livros também. Aí seria mais a parte filosófica, né? Que é o Kaizen, né? Então são coisas mais filosóficas em relação ao estilo e ao pensamento Kyokushinkai-kan. E eu soube também que o senhor tem um curso EAD de Karatê Kyokushin. Pode nos falar sobre ele? E se alguém tiver interessado, como é pelo site que se inscreve? Durante a pandemia, eu comecei a pensar de uma forma com que eu pudesse transmitir as minhas ideias, porque não tinha aula presencial, né? Não poderia sair de casa durante o Covid-19. Então eu comecei a fazer pequenos vídeos daquilo que eu sabia e poderia ensinar através de gravações e explicações das técnicas. Assim como o livro, os vídeos foram acabando, se acumulando. Aí eu consegui formar um curso de Karatê, desde o iniciante até o nível avançado, né? Então eu consegui
elaborar tanto a didática, mostrando passo a passo todos os movimentos na qual o professor pode aprender e repassar a seus alunos. Assim como alunos de cada graduação podem aprender o conteúdo específico desta graduação. Então foi passo a passo o que eu fui construindo. E hoje eu tenho tanto um curso de karatê, né, também de faixa branca até faixa preta, assim como um curso em EAD do kickbox também, que é o Shinkaikan. Tenho o do Kobudo, que é o manejo de armas, tanto do bastão como da tonfa. Né? Então, são esses 4 cursos que eu tenho atualmente, onde passo a passo todas as técnicas as quais eu desenvolvi. Você pode entrar em contato tanto pelo site, como pessoalmente no meu WhatsApp, né? E assim a gente pode, eu posso mostrar como que ele pode aprender e desenvolver. Assim como também dar assistência a pessoa interessada através também de aula online, né? Então, tudo isso usando a tecnologia, beneficiando aos filiados e aos interessados. Muito bom. Queridos amigos, que belo programa tivemos na tarde de hoje, ou noite mesmo, né? Então, quanta coisa pudemos aproveitar e ver da história desse mestre que teve na sua vida uma produção muito boa, voltado para o bem, voltado para a ética, e é isso que nós precisamos na hora do mestre. Agora, Shirani Nagata, passo a palavra para que você faça as suas considerações finais. Olha, muito obrigado pelo convite. Agradeço por estar colocando as minhas explicações sobre as artes marciais aqui em Sorocaba já há 44 anos, né? Porque muita gente conhece a Academia Nagata assim de nome, mas não assim pessoalmente, quem é que fundou, quem é que está ministrando aula, né? Então eu agradeço pela oportunidade de poder mostrar o meu trabalho perante a sociedade e perante a todos aqueles que realmente gostam de artes marciais, né? Quem sabe futuramente a gente pode falar de outros assuntos também, porque é muito vasto e os conhecimentos sempre estão se aprimorando. Então, eu só tenho a agradecer. Muito bom. Sensacional, chegamos ao final de mais esse programa espetacular. Queridos amigos, fiquem com o nosso abraço. Agradecemos a atenção de todos e até um próximo É Hora do Mestre. Primeiro estacionamento autossustentável, Amélia Ecoparque, na esquina da rua Nicolau PC Vergueiro, com a Avenida Juscelino Kubitschek.
雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩でムシムシかついわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいケーキをつけろ塩巻いておくれわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいそれそれそれおじだおばさん大変だお家が留守だからほだ